Bom, olá para todos que estão assistindo esse vídeo. Eu tomei essa iniciativa de fazer uma gravação sobre lance campeão em consórcio, porque no corredor da faculdade, os amigos mais próximos sempre me perguntavam sobre como eu conseguia trocar de automóvel ser o consórcio e conseguia tirar rápido a carta de crédito. E aí, depois de alguns anos das pessoas sempre me perguntando, me questionando, e eu explicava a cada uma delas, e depois já do sexto automóvel adquirido por meio de consórcio, e no caso consórcio Bradesco, que eu tenho predileção, eu resolvi montar um pequeno tutorial aqui com esse recurso da tecnologia que até então eu desconhecia. Então, assim, eu resolvi criar uma tabelinha, né? Que o nome dela é Como Aumentar as Chances de um Lance Campeão em Consórcio. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu não tenho vínculo comercial nenhum com nenhuma administradora de consórcio ou qualquer empresa do segmento. Mas por acreditar no produto e ser apaixonado pelo produto consórcio, eu sempre fui um grande incentivador. Eu, particularmente, já adquiri alguns automóveis na minha família, enfim, parentes próximos por minha influência adquirida. Então vamos lá. O que eu montei aqui? Eu montei uma escada de análise. Aqui em cima, a gente tem o valor da carta. O que é o valor da carta? É o valor do bem de referência. Por exemplo, no consórcio Bradesco, hoje, o ativo de largada que você tem lá é de aproximadamente R$ 24.500. Como que você faz para trabalhar uma carta de crédito em consórcio? Quando ele fala assim, eu tenho uma carta de crédito de 24.500. Entenda que é o valor de 24.500 multiplicado pela chamada taxa de administração. Por quê? O consórcio, na verdade, não é um financiamento. O consórcio é um conjunto de pessoas, é como se fosse um condomínio de pessoas, é claro, constituído conforme as normativas do Bacen, que se reúnem para comprar um determinado bem. Então, 24.500, na verdade, se tornam 28.910 aproximadamente. Então, todos os cálculos que você for utilizar, você vai ter que levar em conta a taxa de administração aplicada. No caso, em consulta e também pelas cartas que eu já possuo, a taxa de administração média do consórcio Bradesco, hoje, dia 17 de agosto de 2014, está em torno de 18%. Então, no algebrismo simples, apliquei aqui no Excel o valor da carta vezes 1,18, correto? Então tá bom. Então o que acontece com o consórcio? Onde que reside um dos segredos do lance campeão? Existe um parâmetro chamado, um acontecimento chamado na gestão de carteiras de consórcio, que é conhecido por grupos de baixa liquidez. O que significa grupos de baixa liquidez? São grupos onde as pessoas aderiram a um plano de 72 meses, e aí elas já pagaram lá 10 meses, 5 meses, e aqueles lances iniciais já foram vencedores, e as pessoas que permaneceram acabaram falando assim, não, eu vou usar o consórcio como uma forma compulsória de fazer poupança. E dentro daquele grupo de pessoas, existem aquelas pessoas que simplesmente desistem. São os chamados desistentes. O que acontece? Desistentes. Esses desistentes, eles deixam para trás, digamos assim, para a gestão da administradora de consórcio, planos, né, porque o consórcio é formado de grupo, e dentro do grupo está contido as cotas, né, ficam remanescente as cotas em aberto. O que são essas cotas em aberto? São aquelas cotas dos desistentes. Elas ficam à disposição do administrador de consórcio para serem repassadas para outros clientes, que não são necessariamente só correntistas do banco. Esses grupos em andamento, conhecido por grupos em andamento, são grupos aonde a porcentagem de lance é menor.
Por quê? Existem duas formas de você conseguir um bem em consórcio. A primeira forma, que é a tradicional, é o sorteio. E a segunda é por lance. Inclusive, uma questão que cria um mito em torno do consórcio é que você, geralmente, inclusive o próprio vendedor que quer te vender o carro financiado, ele fala o seguinte: ah, mas até você ser sorteado vai demorar muito. Se você financiar um carro aqui comigo, você tira o carro na hora da loja. Bom, eu pensava assim há 6 carros atrás, mas depois de pesquisar, estudar e usar a matemática a meu favor, eu percebi que o lance, ele também não é algo tão difícil. Por quê? Quando você trata de grupos em andamento, você está lidando com cotas, né, que estão à disposição em grupos onde o índice, ou melhor, o percentual de lance é baixo. Aí é que está o pulo do gato. Quando o percentual de lance é baixo, você consegue, com uma porcentagem menor de lance, conseguir tirar esse bem na contemplação. Porque a gente já sabe aqui que é por sorteio ou por lance. O que ocorre? Existem lá na gestão de carteiras, aqui no caso do Banco Bradesco, e eu não faço aqui nenhum tipo de mídia, eu sou um cliente satisfeito, mas eu não tenho nenhum interesse aqui em falar algo em nome de nenhuma instituição, pelo contrário, sou mais um cidadão, mas que quero passar essa visão para vocês, que esse percentual de lance de 30% geralmente tem sido lances campeões em grupos em andamento. O que ocorre? Eu peguei aqui uma carta de largada lá do consórcio Bradesco. 24.500 provavelmente é uma carta Fiat. Se eu não me engano é Millway. Eu apliquei 1.18, que está aqui o 28.910, e joguei já nesse valor ajustado, que eu coloquei aqui nessa escada de análise, eu apliquei o percentual de lance de 30%. Ou seja, 30% de lance corresponde a R$ 8.673. O que eu quero dizer? Em uma suposição em que haja a contemplação de um lance com 30%, você vai ter que desembolsar 8.673, que corresponde a 30% do valor ajustado, já aplicado a taxa de administração em cima. O que ocorre? Você vai pegar esses 28 menos o lance, vai ficar esse valor aqui, na suposição que esse daqui seja o lance campeão, ou um dos lances campeões da Assembleia. Né? Então, supondo que esse lance aqui seja o lance campeão, o que acontece? Vai ficar um saldo devedor de 20.237 para você, né? No caso, o que falta, e a prestação, eu queria falar aqui com vocês a prestação. Supondo o seguinte, 72 meses, e esse grupo aqui, como é um grupo em andamento, já tem se passado aí cerca de 7 meses, vamos supor. E aí está faltando 65 meses para acabar o grupo. Nesses 65 meses restantes, eu vou fazer a divisão. Então, como que é a composição dessa parcela? A composição dessa parcela consiste no seguinte, deixa eu tirar esse 72 aqui. É o valor do saldo devedor dividido pelo número de meses, que dá essa parcela aqui, de R$ 311,34. Veja bem, olha o desafio. Um automóvel, um valor de referência de 24.500, em que você desembolse 8.673 e a prestação fica em torno de R$ 311. E eu afirmo aos senhores que eu não fiz isso 3 ou 4 vezes. Eu fiz isso mais de 6 vezes, com ativos diferentes, com automóveis diferentes, e eu pago essa prestação aqui, né? No caso, nessa simulação, pagaria-se uma prestação de aproximadamente R$ 311,34. Vale ressaltar que a administradora de consórcio embute na parcela
não que seja uma venda casada ou forçada, automaticamente o seguro. Mas o seguro, no cenário de Bradesco consórcio, é possível que você opte por não aderir ao seguro. Então, eu estou colocando aqui uma parcela líquida de seguro. Tá? Não entro no mérito de seguro, porque eu acho seguro importante, mas eu, particularmente, não faço adesão ao seguro por adotar seguro pessoal. Aqui embaixo eu coloquei uma segunda escada, chamada valor de ativo. Por quê? Esse aqui, eu estou supondo que eu adquira um automóvel, né, a escada de cima, que eu adquiro um automóvel no valor cheio de R$ 24.500. Mas vamos supor que eu consiga um automóvel mais barato, um automóvel de R$ 21.500. Lembrando que existem algumas premissas importantes. Que o veículo, no caso da regra do Bradesco Consórcio, tenha menos de... Menos não, deixa eu colocar aqui, até 5 anos de uso. Até 5 anos de uso, né? Então vamos supor que você vai adquirir um automóvel, por exemplo, uma picape da Fiat, aí, de R$ 21.500. Você tem a carta de R$ 24.500. Só que você achou um automóvel de R$ 21.500 que atende a sua demanda, que ele tenha menos de 5 anos de uso, que não esteja alienado a nenhuma outra operação bancária, que esteja em dia com as documentações. Uma vez esse automóvel usado, passando pela perícia da administradora de consórcio, atendendo todos os trâmites, ele vai ser alienado à administradora de consórcio pelo valor de mercado de R$ 21.500. Aí você me pergunta, mas Clóvis, e agora, como é que eu faço? É um valor menor, eu vou pagar o valor cheio? Aí eu te respondo, não, você não vai pagar o valor cheio. Por quê? A que se refere ao valor de lance de 30%, você vai pagar os 8.673 normal, como se fosse um lance em cima do valor global de 24.500. Só que, quando você for fazer o ajuste do saldo devedor, você vai trazer ele para a margem de 21.500, que é o saldo devedor real, que vai te dar esse valor aqui, 16.697. É como se, na verdade, você pegasse o 21.500, multiplicasse pela taxa de administração, que vai dar 25.370, e o saldo devedor ajustado menos o valor do lance vai dar 16.697. O que eu quero te dizer? Em um cenário onde você tenha um consórcio contemplado por lance que corresponda a um valor de 30% e que você aliene este veículo, o saldo devedor vai ser este e a sua prestação vai ser essa. Agora, raciocine em cima da proposta. Em um cenário econômico atual, onde há um custo de capital maior em relação à prestação, a CDC veículo, não vou entrar no mérito de CDC veículo ou qualquer outro produto bancário, você conseguir com 21.500 comprar um automóvel que te atenda, com um lance de 8.673, você pagar R$ 256 num automóvel em 65 meses, porque aqui a composição é essa, de que seja um grupo em andamento com 65 meses restantes, é realmente pouco provável a gente conseguir fazer um bom negócio desse no mercado. Então eu estou postando esse vídeo aqui. Eu peço desculpas desde já pela simplicidade aqui do material e até do vídeo, mas eu creio que seja um material que possa auxiliar você em uma segunda opção, em um cenário onde que algumas instituições, de repente, te limitem o crédito, te submetam a uma análise de crédito mais meticulosa, e você opte pela questão do consórcio. Eu sou um entusiasta do produto, eu acredito muito no produto consórcio, é um produto campeão, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui em específico, para compartilhar com os meus amigos, e quem sabe se você esbarrou com esse vídeo aí em algum lugar, você pode mandar um e-mail para mim. Desde já agradeço e boa sorte a todos aqueles que acreditarem no produto.